Vencer o desamor, resumo do capítulo 54. Conrado conta para Gael que Romeu sequestrou Daphne. Gael revela para Piolho que Romeu está se passando por ele. Piolho dá o endereço do esconderijo de Romeu para Gael. Daphne é ameaçada de morte, trancada pelos bandidos. Álvaro e Ariadna procuram o endereço que os deu Guadalupe. Gael fala com Álvaro e conta que já sabe onde Romeu está. Álvaro pede que Gael não faça nada e mantenha a tranquilidade, mas o empresário não aceita. Ariadna indica um novo endereço para Álvaro. Álvaro pede a Ariadna que chame a polícia. O padre sugere que todas rezem, mas Olga passa mal antes da oração. Olga desabafa e deseja que o estresse não machuque o seu filho. Gema conta para Olga que também está grávida e garante que tudo vai dar certo. Lupe concorda com Gema. Romeu vê as armas do diabo e propõe fazer negócios com ele. Romeu deseja ir embora após conseguir grana. O diabo conta para Romeu que já tem os seus contatos e o malandro não entende. Romeu é rendido pelos comparsas do diabo e Daphne se apavora. Romeu é ameaçado de morte com uma pistola. O diabo conta para Romeu que já é dono de todo o bairro, alegando que ele em seu caminho só lhe estorva. O diabo afirma para Romeu que vai matá-lo e pede para ele fazer a contagem regressiva antes do tiro. O diabo engana Romeu e não atira, mas o enforca. Daphne vê Romeu sendo torturado. O bandido garante a Romeu que ele não vai sair vivo do local. Romeu é enforcado novamente. Gael tenta invadir o caldeirão, mas Piolho e Conrado o impedem. Álvaro e Ariadna chegam com a polícia. Gael se desespera por Daphne estar sequestrada e o policial pede que não intervenha. O diabo ordena a morte de Romeu. Romeu leva uma surra e o diabo planeja se aproveitar de Daphne. A polícia se prepara para invadir o caldeirão. Gael jura a Álvaro que vai matar todos caso aconteça algo com Daphne. Álvaro tenta tranquilizar o irmão. O diabo ameaça Daphne. A polícia invade o local e há troca de tiros. O diabo usa Daphne de refém. Gael e Álvaro correm e também entram no depósito. O diabo ameaça assassinar Daphne e o policial recua. O oficial pede ao diabo que libere Daphne e promete que também vai deixá-lo ir. Gael se desespera. O capitão autoriza a fuga do diabo quando Gael entra e se oferece para morrer no lugar da amada. Romeu acorda e se levanta com dificuldade. O diabo resolve atender o pedido de Gael e atira. Romeu atravessa o lugar de Gael e leva um tiro no peito em seu lugar. O diabo leva outro tiro da polícia. Gael abraça Daphne. Piolho lamenta o fim de Romeu. Álvaro leva Ariadna e Daphne. Piolho admite que Romeu colheu o que plantou, mas lamenta que o amigo tenha pagado caro. Gael percebe que Romeu está vivo e pede ajuda. Romeu conta para Gael que só queria ir embora e fala com o irmão sobre Marcela. Romeu dedica suas últimas palavras a Gael. Romeu admite que foi bom se passar por Gael e sentir o amor das pessoas. Romeu morre nos braços de Gael, que chora com a partida do irmão. Gael fecha os olhos de Romeu. Bárbara corre para atender o telefone. Ariadna chora e conta para Bárbara que Gael e Daphne estão bem. Ariadna revela para Bárbara que Romeu está morto. Gema questiona a expressão de Bárbara. Bárbara conversa com Lupe. Guadalupe pensa que Romeu fugiu e chora. Guadalupe deduz que Romeu morreu e se desespera. Bárbara consola Guadalupe. Antero fala para Lupe que Romeu está em um lugar melhor. Guadalupe lamenta que não tenha sido perdoada por Romeu antes da tragédia. Antero consola Lupe. Gael abraça Daphne e pede perdão à amada. Daphne e Gael se beijam. Álvaro chama Gael para ir embora, mas ele promete se encarregar do funeral de Romeu antes. Daphne se oferece para acompanhá-lo, mas ele recusa. Daphne confessa a Gael ter pensado que não voltaria a ver os filhos. Gael fica pensativo. Bárbara comemora que tudo tenha saído bem, mas sente pena de Lupe, pois não há nada pior que perder um filho. Álvaro também lamenta por Romeu. Ariadna elogia o heroísmo de Gael ao defender Daphne da morte. Álvaro agradece a Olga por todo o seu apoio. Olga garante que está feliz por ter ajudado e pede a Álvaro que a acompanhe até a porta. Ariadna fica com ciúmes. Olga afirma para Álvaro que ele é o pilar mais forte da família e lamenta não ter percebido isso a tempo. Olga deseja voltar ao tempo para recuperar Álvaro. Álvaro devolve o carro de Olga. Álvaro conta para Olga que vai ficar na casa de Bárbara.
Olga se despede de Álvaro. Daphne coloca Clarinha para dormir. Bárbara procura Daphne. Bárbara conta para Daphne que se preocupou com ela e refletiu melhor durante a ausência da enteada. Bárbara pede que Daphne se cuide mais, pois o futuro de seus filhos está apenas em suas mãos, já que eles não têm ninguém além dela no mundo. Daphne concorda e pensa que podia ter morrido. Bárbara e Daphne se emocionam. Bárbara é carinhosa com Daphne. Guadalupe reconhece o corpo de Romeu. Guadalupe e Gael observam Romeu. Guadalupe pede a Deus que perdoe Romeu e promete ao filho que nunca vai esquecê-lo. Guadalupe roga que Romeu a guie para que ela não volte a se equivocar. Gael apoia Guadalupe. Álvaro pensa que já está na hora de contar a verdade para a família, mas Ariadna o pede que espere mais um tempo. Ariadna lembra a Álvaro que eles também não sabem a reação de Eduardo e Tadeu. Gael conta para Guadalupe que Romeu não sabia viver de outro modo que não fosse o mundo do crime. Guadalupe se culpa, mas Gael a lembra que é filho dos mesmos pais do irmão, e mesmo assim diferente dele. Gael afirma para Guadalupe que foi uma decisão de Romeu ser quem é. Guadalupe elogia a bondade de Gael, mas confessa que vai sentir muitas saudades do filho. Gael abraça Guadalupe. Eduardo pede para Linda mudar de postura e a convida para sair. Linda questiona Eduardo, que tenta agradá-la. Eduardo agarra Linda e adverte. Eduardo afirma para Linda que a deseja e beija a esposa. Lupe sente vergonha de Gael e lamenta ter se separado do filho. Guadalupe conta para Gael que entregá-lo a Joaquim lhe doeu e por isso perdeu uma parte de seu coração nesse dia. Gael agradece a Guadalupe por ter lhe dado a vida e lhe entregado para uma boa família. Gael oferece apoio eterno a Guadalupe e afirma que não vai julgá-la. Gael deseja se dar bem com a mãe e a emociona. Gael pede a Guadalupe que viva tranquila, pois sabe que em outra circunstância ela teria sido uma boa mãe. Daphne chora enquanto dorme e olha para a foto de Nestor. Daphne lembra quando Josefina disse que Nestor morreu. Daphne recorda a surra que Romeu levou. Daphne sai para tomar ar aos prantos. Linda estranha a brochada de Eduardo. Linda pensa que Eduardo está preocupado, mas ele nega. Eduardo conta que se sentiu mal com o estresse da mulher. Linda se desculpa com Eduardo. Eduardo afirma a Linda que vai amá-la para sempre e ela quer esquecer o que aconteceu. Linda sai para tomar banho. Eduardo fala sozinho e se chama de idiota. Bárbara reencontra Gael e o abraça. Gael e Bárbara se declaram. Bárbara afirma para o filho que ficaria louca caso acontecesse alguma coisa com ele. Gael tranquiliza Bárbara. Bárbara apoia Lupe novamente, afirmando que sabe o que é perder um filho. Bárbara comenta com Lupe sobre a morte de Lúcia. Bárbara deseja que Guadalupe seja forte e siga em frente para honrar a memória de Romeu. Guadalupe elogia Bárbara pela forma que a viúva criou Gael. Guadalupe conta para Bárbara que vai embora com uma amiga e vai jogar as cinzas de Romeu no mar. Piolho pede perdão a Gael. Gael perdoa Piolho. Antero celebra que Gael esteja bem. Piolho se sente liberado por não ser mais escravo de ninguém mais. Gael elogia Piolho e conta que em outra circunstância eles seriam amigos. Piolho discursa sobre a vida e acredita que Romeu seria outro com outra educação. O inimigo de Romeu é castigado pelo que fez com Gael e perseguido por ratos na solitária do presídio. Bárbara conta para Gael que quase deu algo a Guadalupe, mas prefere que ele tenha. Bárbara devolve a medalha de Gael para que ele sempre lembre de sua verdadeira mãe. Gael conta para Bárbara que ela é sua verdadeira mãe e a elogia. Gael deseja ser um homem melhor para Bárbara e garante que ela é a melhor mãe do mundo. Bárbara agradece as palavras do filho, mas o pede que não se esqueça de Guadalupe. Gael promete que vai ajudar Guadalupe e Bárbara elogia a nobreza do filho. Bárbara chama Gael de anjo e eles ficam emocionados. Gael confessa a Bárbara que a ama com todo o seu coração. Bárbara e Gael dão um forte abraço. Gael conta para Bárbara que há alguém mais perigoso que Calixto, seu cúmplice. Bárbara se desespera ao saber que há outro homem muito pior que Calixto e não entende o que os bandidos querem com sua família.